Olá! Hoje a gente vai fundo em duas filosofias que, olha, movem a indústria moderna: o controle em malha aberta e em malha fechada. Pensa assim, uma delas trabalha meio que às cegas, enquanto a outra tem uma precisão de cirurgião. Eu sei, parece super técnico, mas o conceito por trás é fascinante. E acredite, está em todo lugar, desde a torradeira na cozinha até a linha de montagem mais sofisticada que existe. Para a gente começar a entender tudo isso, fica a pergunta: e se uma máquina pudesse não só, sei lá, executar uma tarefa, mas também perceber que alguma coisa deu errado e, bum, se corrigir ali, na hora, em tempo real? Essa é a grande questão que vai guiar a gente hoje. E a resposta para essa pergunta toda está numa palavrinha que todo mundo conhece: feedback. Ou, no termo técnico, realimentação. A ideia é bem simples, na verdade. É usar o resultado de uma ação para ajustar a própria ação. E é justamente esse conceito, essa ideia de se olhar no espelho, que separa os dois tipos de controle que a gente vai ver. Bom, então vamos lá. Com ou sem feedback? É aqui que a gente começa a separar as coisas. A diferença toda se resume a uma pergunta bem simples: o sistema consegue ver o que ele mesmo está fazendo? Vamos descobrir o que acontece em cada caso. Olha, o jeito mais fácil de visualizar isso é pensar na diferença entre trabalhar de olhos abertos e de olhos fechados. É isso. Um sistema está ali de olhos abertos, vendo o que está fazendo e se ajustando o tempo todo. Já o outro está de olhos fechados. Ele simplesmente confia que a ordem inicial foi perfeita e segue em frente sem olhar para trás. Tá, vamos botar isso num exemplo bem prático: um motor industrial. No sistema de malha aberta é assim: o motor recebe a ordem para girar numa certa velocidade e pronto, ele vai. Se por acaso a carga aumentar e ele começar a ficar mais lento, o sistema nem fica sabendo. Agora, olha o que acontece na malha fechada. Tem um sensor ali funcionando como um guarda. Ele percebe na hora a queda de velocidade e o sistema já comanda mais potência para corrigir. O resultado? A rotação exata que foi pedida. Precisão total. Certo. Agora que a gente já entendeu a diferença principal, vamos ver o fluxo de trabalho. Como é que essas duas filosofias funcionam, do começo ao fim? Bom, o processo em malha aberta é super direto, é uma linha reta, sem desvios. Primeiro, o sistema recebe uma instrução. Segundo, o motor executa essa instrução. E terceiro, fim, o processo acaba, sem nenhuma checagem. É simples, é rápido, mas é basicamente um ato de fé de que tudo vai dar certo. Agora, na malha fechada, a história é outra. Não é uma linha reta, é um círculo, um loop. Começa igual. O sistema recebe a instrução e o motor age. Mas aí vem o pulo do gato: a medição. Um sensor está sempre medindo o resultado real. Esse é o feedback. Daí, o sistema compara o que está acontecendo com o que deveria acontecer e corrige o rumo. É um ciclo de melhoria sem fim, acontecendo a todo momento. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se a malha fechada é tão precisa, por que alguém ainda usa a malha aberta? Bom, a resposta, como quase tudo na vida, está na balança. É uma questão de prós e contras, e é isso que a gente vai ver agora. As vantagens da malha aberta são bem diretas. Para começar, o custo inicial é bem mais baixo. É um sistema mais simples, tanto para projetar quanto para dar manutenção. E a resposta é rápida, né? Não tem aquele tempinho para processar o feedback. Então, para tarefas mais simples, onde o orçamento é curto e não precisa de tanta precisão, faz todo sentido. Mas claro, nem tudo são flores. As desvantagens pesam. O maior problema, sem dúvida, é a falta de precisão. Pensa só, qualquer coisinha que mude no ambiente, um aumento na temperatura, o desgaste de uma peça, já afeta o resultado final. E o que isso causa? Ineficiência, desperdício de material e, no fim das contas, a necessidade de ter sempre uma pessoa ali, de olho, para fazer ajustes na mão. Agora, do outro lado da balança, os benefícios da malha fechada são, sinceramente, transformadores. A gente está falando de alta precisão, o que significa mais qualidade e consistência no produto final. O sistema se regula sozinho, o que abre as portas para uma automação de verdade. E tem mais, ele economiza recursos e, olha que interessante, gera dados sobre o próprio processo. E esses dados são ouro para a melhoria contínua, para deixar a fábrica cada vez mais inteligente. E quando a gente fala em economia de recursos, o impacto pode ser gigantesco. Dá uma olhada nesse número: 40%. Isso aqui não é teoria, não. É um estudo de caso real que mostrou que só de implementar um controle de malha fechada foi possível reduzir o desperdício de material em até 40%. Pensa no que isso significa. É um ganho direto enorme na lucratividade. E essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. Ela diz que o sistema compensa o investimento mais alto com a redução de perdas e o aumento da produtividade. Ou seja, é aquilo: o investimento inicial até pode assustar, mas o sistema se paga.
E se paga com o que se economiza em desperdício e com o que se ganha em produção. No final, a conta que importa é a do retorno sobre o investimento. Mas é claro que essa tecnologia tem suas desvantagens. O custo dos sensores, dos controladores, é tudo mais caro. A instalação e principalmente o ajuste fino do sistema são bem mais complexos. Precisa de gente especializada para fazer. E tem um risco. Se ele for mal ajustado, o sistema pode ficar instável, sabe? Ficar oscilando, tentando se corrigir sem parar, o que é péssimo para o processo. Beleza, já entendemos a teoria, os prós e os contras. Mas onde é que a gente encontra esses sistemas na prática? Vamos dar uma olhada nas máquinas do dia a dia da indústria. Os sistemas de malha aberta são os reis das tarefas onde a precisão milimétrica não é a coisa mais importante. Pensa numa esteira transportadora simples, naqueles ventiladores ou exaustores industriais, bombas d'água, ou até misturadores que só precisam rodar por um tempo programado. Eles fazem o que precisa ser feito, simples, eficaz e barato. Já a malha fechada, ela brilha onde a precisão é tudo. A gente está falando de tornos e frés em CNC, que precisam de um acabamento perfeito, de robôs de pintura que têm que aplicar uma camada de tinta super uniforme, ou, por exemplo, no controle da tensão numa máquina que enrola papel. Se a tensão variar, o papel rasga. Nesses casos, a autocorreção não é um luxo, é uma necessidade absoluta. E agora, chegamos à hora do veredito. Depois de tudo isso, como é que fica essa história? Vamos amarrar as pontas. No fim das contas, o que a gente tem é um grande trade-off, uma escolha. De um lado da balança está a malha aberta, com seu baixo custo e simplicidade. Do outro, a malha fechada, com sua precisão e controle total. Essa não é só uma decisão técnica, é uma decisão estratégica. Ela define o nível de automação e de inteligência da máquina. E o mais importante, não existe resposta errada. Existe a escolha certa para cada necessidade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. No mundo que caminha a passos largos para a automação total, para a indústria 4.0, qual dessas filosofias vai reinar no futuro? Será que vai ser a simplicidade econômica da malha aberta ou a inteligência e a precisão da malha fechada? A resposta para essa pergunta, ela vai definir como serão as fábricas e as máquinas da próxima geração. Valeu por acompanhar e até a próxima!